Abra sua Bíblia na carta aos Hebreus, Hebreus capítulo 11. Hebreus 11, leremos a partir do verso 8. Sem pressa, esperar as irmãs acharem. Hebreus capítulo 11. Uma dica, as irmãs, tem uma musiquinha das crianças que ajuda muito. Para a gente saber a ordem dos louvores da Bíblia, né? Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, até chegar no livro que a gente quer. Hebreus, capítulo 11, a partir do verso 8, do 8 ao 12. Amém? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança. E saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Por isso também de um, e esse já amortecido, descenderam tantos, em multidão, como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Agora quero que os irmãos vão em Romanos, volta aí as páginas da sua Bíblia, depois de Atos, Romanos, capítulo 15. Leremos apenas um versículo. Romanos, capítulo 15. Verso 4. Romanos 15, 4 diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Oremos ao Senhor. Santo Deus, nós queremos aqui, mais uma vez, elevar a nossa voz em oração a Ti, Senhor, agradecendo pela Sua doce presença em nosso meio. Obrigada, meu Deus, pelos louvores que entoamos, pela oportunidade que o Senhor nos dá de adorarmos ao Senhor, Deus. Agora nós pedimos que o Senhor nos ajude, Deus, a entender a Sua palavra, Senhor, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvi-la, Senhor, que o Senhor possa, meu Pai, usar a Sua palavra poderosamente para ministrar os nossos corações, que Teu Espírito Santo, Senhor Deus, produza, Deus, fé no coração de cada irmão, de cada irmã que se faz presente aqui nesta noite, e que tudo que for dito, feito aqui, Senhor, seja para unicamente glória do Teu santo nome. É o que nós te pedimos, Senhor, já gratos por tudo, Pai, em o nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Então, irmãs, dando como nós temos aqui as sextas-feiras, né? Então, dando sequência hoje à nossa série Mulheres da Palavra, hoje nós falaremos sobre a nossa querida irmã Sara. E o título da nossa mensagem é Sara, submissão e fé. Sara foi esposa de Abraão, homem conhecido por ser o pai da fé. E Abraão teve sua fé provada várias vezes. No decorrer, né, do texto bíblico, a gente pode perceber. E ele recebeu a ordem divina de sair da sua terra, do meio da sua parentela, e ir para um lugar que Deus havia de mostrar. E no decorrer desse caminho de obediência à ordem divina, Abraão teve sua fé testada muitas vezes. E uma que se destaca, a gente acredito que os irmãos lembrem, quando pensa na fé de Abraão, é naquele fatídico momento onde Deus havia pedido para Abraão que sacrificasse o seu filho, o filho da promessa, né? O filho que Deus tinha prometido para ele e demorou-se muitos anos. E Abraão ali perseverando, né, de que Deus havia de cumprir aquilo que havia prometido. E em um dado momento, Deus pede a Abraão que sacrificasse, assim como se fazia com os cordeirinhos, né? Que levasse o seu filho até o Monte Moriá,
matasse seu filho, sacrificar seria matar, derramar o sangue do filho em adoração a Deus. A gente, quando ouve essa história, acredito que não fica tão impactado, porque a gente já sabe o final da história, não é verdade? Quando a gente lê, a gente, graças a Deus que no final Deus vai bradar, vai providenciar o cordeiro, não vai ser necessário Abraão matar o filho dele. Mas Abraão, quando estava passando por aquela situação, aquela provação, ele não sabia. Abraão estava vivendo momento após momento. E da mesma forma é assim conosco, não é verdade? Deus é o único que sabe o fim da história. Nós estamos aqui no decorrer dessa trajetória, vivendo provação pós provação. Mas o que a gente precisa tirar de lição dessa história toda que a gente vai explanar aqui? Nós precisamos imitar a fé de Abraão. Que Abraão e Sara eram homens como nós, falhos, cheios de pecados, de defeitos, de limitações, mas que ficaram registrados como exemplos a serem seguidos por causa da fé, porque Deus preza muito por nossa fé, irmãs. O texto que nós lemos de Hebreus vai dizer em determinado lugar de que sem fé é impossível agradar a Deus. Não há possibilidade de você agradar o Deus a quem nós servimos, o único Deus vivo e verdadeiro, sem fé. Por que é necessário? Por que é impossível agradá-lo sem fé? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, que é galardoador, que dá presente, que abençoa aqueles que o amam. Então, se tem uma coisa que a gente precisa labutar todos os dias, é para crescer a nossa fé. Senhor, dá-nos mais fé. É crescer na nossa fé. E como que a gente pode crescer em fé? A fé vem pelo quê? Quem pode chutar aí? Como que a gente obtém fé? Qual é o meio ordinário, a regra para se obter fé? Por meio de quê? Ouvir? Por meio de ouvir? A palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, não tem como obter uma fé verdadeira, uma fé salvífica, longe da palavra de Deus. Por isso que é regra na vida cristã. O cristão que não está lendo a sua Bíblia, ele tem uma fé frágil, uma fé vacilante. Quando vier o dia mau, a tempestade, ele não vai subsistir. Porque a única forma da gente firmar a nossa casa na rocha é por meio da palavra de Deus. Amém? Então, como eu estava dizendo, Abraão estava passando por essa provação. E ele não sabia o fim da história, né? Romanos 8, 24 e 25 diz assim: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas, se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Então, como o nosso caso aqui, o foco da nossa reflexão é Sara, nos cabe pensar que, em todas as provas que Abraão passou, Sara estava ao seu lado, correto? Não é assim? O nome dela pode não ser mencionado em dadas circunstâncias, mas a esposa estava lá junto com o esposo. Não é assim em nossas famílias? Se o marido ganha, a esposa ganha. Se o marido perde, a esposa perde. Família é isso, é todos unidos. Então, Sara passou pelas mesmas adversidades que Abraão passou. E, além de Hebreus, nós lemos Romanos 15, 4, que acho que eu nunca preguei sem falar esse versículo, porque é de cabeceira. Que diz que tudo que foi escrito para nosso ensino foi escrito. Então, quando a gente vai para uma história bíblica, seja ela genealogia, que a gente fica meio confuso, né? Meu Deus, o que Deus quer falar, né? Mas Deus não joga a conversa fora. Tudo que está na Bíblia tem um ensino para nós. E o ensino o fato de estar registrado a história, tintim por tintim, de Abraão e Sara, tem muitos ensinos para nós. Deus deixou registrado tanto os acertos desses personagens, como os seus erros, para que a gente olhe para os acertos e olha, é assim que Deus quer que eu faça. E ao olhar para os erros, eu preciso olhar, não, eu não posso cometer os mesmos erros que Abraão e Sara cometeram. Então, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E nós podemos aprender muito com essa mulher, né? A Sara, de fato, foi uma mulher extraordinariamente comum. Ela fez atos extraordinários, mas ela era uma mulher comum, como eu e como vocês, irmãs. E os irmãos como Abraão. Amém?
E Hebreus 11:11 vai dizer assim, ó, pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. E em 1 Pedro 3,6, Sara, olha só, além dela ser elogiada pela fé que ela tinha, ela também foi elogiada e colocada como exemplo a ser seguido de submissão. Olha que adjetivos maravilhosos para uma mulher. Fé e submissão. 1 Pedro 3,6 diz assim, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. É pena que o Sérgio não está aqui, porque ele, ele que gosta desse versículo. Sara chamava Abraão de Senhor, né? Depois ele vê. Nossa cultura, irmãs, assim, a gente nem sonharia em pedir para uma esposa chamar o seu esposo de Senhor. Pensa, tem que chamar, né, pastor? Mas não faz parte da nossa... Não é o nosso costume, né? A gente já pensou, Senhor meu marido, Senhor Sérgio, nem sei como é que falaria, né? Mas naquela época, era a forma das mulheres expressarem a sua submissão ao seu esposo. A Bíblia não está dizendo que a gente precisa chamar o esposo de Senhor. O ensino para nós aqui é que nós precisamos ter a mesma reverência, imitar a submissão que Sara tinha, que as mulheres daquele tempo cultivavam, né? Então, a gente vive num mundo em que isso aí meu Deus, dá processo você falar que uma esposa tem que se submeter ou chamar de Senhor, misericórdia. Mas o ensino que nós podemos extrair daqui é esse. Da mesma forma que Sara chamava Abraão de Senhor, eu preciso aprender de que quando eu for me reportar ao meu esposo, ele não é o meu colega, ele não é o meu filho. E as irmãs que são mães correm o risco de errar nisso daí, porque às vezes está tão acostumada a corrigir a criança que é levada, a criança que faz bagunça, aí quando vai se reportar ao esposo, não muda o tom. No mesmo tom que fala com o filho, fala com o marido. Isso é pecado. Isso é irreverência. Porque o esposo é o cabeça da esposa. Ele é o representante legal de Cristo dentro do nosso lar. Então, quando ao se reportar ao esposo, eu preciso lembrar, por mais difícil que seja, irmãs, e eu sei o quanto é difícil, porque nós mulheres não somos fáceis, né? E desde o Gênesis, a gente trava essa batalha. Gênesis 13 começou o nosso grande problema. Lá foi colocado essa dificuldade em nós, de nos submetermos amavelmente ao nosso marido. Foi colocado esse fardo, né, de que o esposo teria que subjugar a mulher, teria que impor muitas vezes, e a mulher teria a tendência de resistir a essa autoridade. Por isso que quando nós nascemos de novo, o nosso alvo é ser esse exemplo de mulher. E esse é o nosso grande desafio, nos submeter, sabendo que esta é a vontade de Deus para nós. O primeiro ponto aí é um breve resumo da vida de Sara. Em alguns momentos eu vou ler, eu gostaria que os irmãos prestassem atenção. A história é bem grande, irmãos, é Gênesis 17, e lá para eu não ter que ler tudo, eu vou narrando alguns fatos mais importantes, que eu julguei ser mais necessários, né? Tudo é muito importante. Em primeiro lugar, vamos examinar a fonte da fé. A história começou em Ur dos Caldeus, próspera metrópole perto da antiga costa do Golfo Pérsico. Um homem, pelo menos, se enchia de repulsa diante da idolatria e do pecado daquela cidade, pois havia conhecido o único Deus vivo e verdadeiro. Gênesis 12, 1-3 diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o teu nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Armado com essa promessa, Abraão levantou o acampamento e com Terá seu pai, Ló seu sobrinho e Sara sua esposa, deu início à longa jornada para o norte, ao longo do crescente fértil, rumo à cidade de Harã. Então, nesse resumo aqui, Abraão, ele vivia num lugar idólatra, ele era idólatra, ele não conhecia o Senhor, ele e a família dele, e Deus, por vontade soberana, segundo a sua boa vontade, se revelou a Abraão, fez um chamado a Abraão e sua família, deu uma promessa para Abraão.
Abraão ouviu aquela promessa, creu e seguiu a ordem de Deus rumo a Harã. E a gente sabe, irmãos, que mudar não é divertido, né? Quem aqui já mexeu com mudança sabe o quão fatigante que é. Eu, particularmente, odeio mudar. Sem exagero, mas eu não tenho mais conta de quantas vezes eu mudei. Quando eu era solteira, eu mudava muito com os meus pais. Então, assim, mudança é sempre muito difícil. E nós mudamos em um tempo com muitas facilidades, não é verdade? A gente tem um caminhão de mudança, geralmente tem uns irmãos que ajudam a fazer a mudança, ou você paga alguém para te ajudar, para fazer o serviço pesado. Mas pensa o quão difícil era mudar quando a agência de mudança era um camelo ou uma mula. Pensa, você sair, levantar acampamento em meios tão desconfortáveis. Se para o homem já é difícil, imagina para a mulher, que a gente acaba penando um pouco mais, porque a arrumação acaba caindo para cima de nós, né? E o pior de tudo é você mudar em meios desconfortáveis e para um lugar onde você nem sabia onde era. Eles não tinham nem o bônus de poder falar para quem ficou, para os vizinhos, né, de outrora, a gente vai mudar lá para tal lugar. Eles não sabiam para onde. Deus falou, sai da sua terra, larga esse povo aí e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Que fé, gente. Se imagina nesse lugar? Será que Deus pode confiar esse tipo de promessa a nós? Será que Deus pode confiar esse peso sobre nós? Nós temos essa fé, irmãs? É de se refletir, né? E talvez... a gente não sabe, né? É claro que quando a gente lê o relato, parece que foi tudo muito fácil. Não foi fácil, com certeza não. Se eles eram seres humanos como nós, foi muito desafiador. Mas eles creram. Eles creram na palavra de Deus. E fé é justamente isso. A fé não depende de evidências. Porque, como a gente leu lá em Romanos, se você espera aquilo que você vê, igual esse copo aqui, ó. Tem água dentro, eu estou vendo que tem água dentro. Eu não preciso de fé para crer que eu vou colocar a boca aqui e vou beber água. Porque é um fato, tem água aqui, eu vou beber água. Fé não precisa de ter água, nem de ter copo. Só de ter a palavra de Deus dizendo que aquilo vai acontecer. E é esse tipo de fé que Deus requer de nós. Pensa na sua dificuldade aí, no seu desafio. Nessa pessoa que você ora pela conversão. Você olha para a pessoa, meu Deus, assim, a pessoa está cada dia mais perdida. Cada dia mais endurecida. Você olha lá para... Meu Deus, não tem como. Humanamente não há argumento que possa convencer. Mas nós servimos um Deus que é tão poderoso. Que é tão poderoso. Eu sempre penso nisso diante da minha dificuldade. Deus é tão poderoso. Basta Ele fazer assim, ó, haja. E a pessoa amanhece no outro dia outra pessoa. Não foi assim que eu olho para a minha vida, foi assim que aconteceu comigo. Porque quando eu olho lá para a minha adolescência, eu tento lembrar da pessoa que eu era, essa pessoa não existe mais. Porque a obra que Deus faz no coração do homem é de novo nascimento, uma nova pessoa renasce. Então, quando nós oramos pela salvação dos nossos entes queridos, que é até o propósito do nosso jejum desse mês, nós precisamos crer que nosso Deus transforma pessoas. O nosso Deus muda caráter, muda temperamento, muda personalidade, muda o que tiver de mudar. O nosso Deus transforma velhas em novas criaturas. Amém? Precisamos crer, irmãos, de todo o nosso coração, na fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. E Sara, quando a gente vai analisar o relato bíblico, a gente percebe que ela não era uma mulher fraca ou sem personalidade, aquela mulher que vai carregada, que não se posiciona. Ela não era esse tipo de mulher. Aquela pessoa excessivamente dependente, né? Seus pais lhe deram o nome de Sarai. E os nomes tinham significado no antigo mundo bíblico. Quando os pais davam o nome para um filho, tinha um significado, né? E o dela queria dizer princesa, ou minha princesa. E talvez esse nome descrevesse sua grande beleza, a qual é mencionada 2 vezes no relato inspirado. E é possível também que descrevesse a sua criação, a sua educação refinada, né? Talvez Sara tinha bons modos, né? Sabia se portar, se portava como uma princesa. E também a sua beleza, né? Que a gente ouve, né? Como foi falado aqui, é mencionado pelo menos 2 vezes sobre a beleza de Sara. E Sara era uma mulher inteligente e capaz.
Mas quando ela se casou com Abraão, ela teve de tomar uma decisão. Ela estabeleceu como missão ajudar o marido a realizar os propósitos de Deus para ele. E isso, irmãs, não foi fraqueza. Foi a vontade de Deus para a vida dela, a verdadeira submissão bíblica. Algumas esposas têm sistematicamente sabotado o plano divino para o marido por não estarem dispostos a crer em Deus e se entregar à sua sabedoria. Elas simplesmente não acreditam que Deus use o seu marido para fazer o que é melhor para elas. Elas acham que precisam colaborar com Deus, tentando dominar o marido. E isso é muito ruim, é muito comum, na verdade, porque nós, mulheres, temos essa tendência de sermos manipuladoras, né? A gente diz crer em Deus, crê que Deus muda, que Deus faz, que está acreditando na promessa de Deus, mas dos bastidores a gente quer manipular, fazer eles acreditarem que é do jeito deles, mas na verdade é do nosso jeito. E isso é pecado. É pecado. Não é o jeito de Deus. A gente vai ver mais à frente que Sara tentou fazer isso e deu muito errado. E ela sofreu duras consequências por conta disso. Parece que o pai de Abraão não quis prosseguir com eles quando chegaram em Harã. A família era idólatra até então, né? Deus tinha se revelado a Abraão, mas Terá acabou ficando em Harã. Então, até o pai de Abraão morrer, eles não deram continuidade à trajetória. E esse acontecimento atrasou, né, os planos de Deus para Abraão, mas não pôde destruí-los. Com a morte de Terá, Abraão, agora com 75 anos de idade, deixou Harã e foi para a terra que Deus lhe prometera. Foi outra mudança para um lugar desconhecido, mas ao lado dele estava Sara, uma mulher de submissão e fé. Os dias por vir veriam sua fé severamente testada e sua submissão duramente provada. Então, no ponto 2 aí, tem as contínuas lutas de fé. É interessante que a gente geralmente pede, Senhor, dá-me mais fé. Ou Senhor, dá-me mais paciência, Senhor. Senhor, dá-me mais amor. E eu não sei vocês, mas tem muita gente que pensa que orando assim, ela vai dormir e Deus, assim, de uma maneira sobrenatural, vai colocar fé assim no coração, na mente, e você vai acordar com mais fé, com mais paciência. Irmãs, infelizmente, não é assim que acontece. Não é assim que acontece. As dificuldades, as provações, o viver diariamente que vai produzir mais fé, mais paciência, mais amor. Por meio do desafio que Deus irá nos confiar, é que Ele vai nos acrescentar isso que a gente está pedindo a Ele. É assim que acontece. Então, quando a gente ora, Senhor, eu não quero... Porque assim, a gente precisa encarar a vida cristã como ela realmente é. Se a gente achar que eu vou servir a Deus para não ter problema, não existe isso. Não existe vida sem problema. Viver nesse mundo é um problema, é uma aflição atrás de outra. Você vence uma prova aqui, vai vir outra, é questão de tempo. E isso não é desesperador, porque nós sabemos quem está ao nosso lado, é Jesus Cristo. É desesperador para quem não tem Cristo. Aí a pessoa dá cabo da vida mesmo, porque não é fácil. Agora, então, todas essas dificuldades, provações que Abraão e Sara passaram, foi germinando ainda mais a fé deles. Foi nutrindo a fé deles, porque desafiaram eles cada vez mais a crer, mesmo quando tudo parecia contrário. A gente lê, nossa, tá vendo? No final Deus abençoou e Sara teve um filho, Abraão foi pai de multidões, foi conhecido como pai da fé. Mas se coloca no lugar dessa mulher, que teve uma promessa lá atrás. Não, primeiro Deus fez a promessa, não citou. A gente vai ver que Deus não citou ela, citou Abraão. Se Deus chega para o meu marido e fala, Sérgio vai ter um filho, eu automaticamente vou acreditar que vai vir de mim. Mas, infelizmente, Sara aí não vigiou e achou que seria de uma outra forma. Mas pensa, você vê os anos passarem, você envelhecendo, a mulher cessando o costume das mulheres, né, como dizia naquele tempo, cessando o costume das mulheres. Pensa, você olhar para o seu marido lá, tendo dificuldade de levantar da cama, de tanta fraqueza, todo caquético, coluna doendo. Meu Deus, é dor de tudo quanto é lado, e você acreditar que aquele homem vai te dar um filho. Você olha para você não tem ânimo para nada mais. E você acreditar que Deus vai usar você para gerar um filho.
É muita fé, irmãs. É muita fé. É constrangedor. Quando eu olho para mim, meu Deus, assim, às vezes eu sou desafiada em coisas tão pequenas e eu vacilo. Pensa, a estirpe da fé desses irmãos. Então, o primeiro ataque veio logo após eles terem entrado em Canaã. Havia grande fome na terra e Abraão decidiu deixar o lugar. Olha aí, a primeira coisa para não imitar Abraão, hein? Ele decidiu deixar o lugar que Deus lhe prometera, fugindo para o Egito. Talvez se ele, eu estou conjecturando, né? O texto não fala, mas não fala nem que sim nem que não. A gente não sabe se ele consultou Sara. Provavelmente não. Então, talvez se ele tivesse consultado Sara, eles teriam conversado melhor para poder ponderar. Será que realmente é prudente, Abraão, a gente ir lá para o Egito? Porque eles foram para o Egito e não deu certo. Eles foram para o Egito e chegando lá, Abraão disse à sua esposa: ora, bem seis que é mulher formosa de aparência, e os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem em vida. Está em Gênesis 12, 11 e 13. E isso foi um tributo à beleza de Sara, né? A mulher com 65 anos e o marido preocupado dos homens daquele lugar acharem ela bonita e tomarem para ela e matar ele por causa dela. Bem, 65 anos. A gente olha para a irmã Vani devia ser muito linda, né? Não que ela seja velha, né? Mas na maturidade, a beleza conservada. Mas Sara, e Abraão não estava delirando não, porque foi justamente isso que aconteceu. Quando ele chegou no Egito, gabaram, o texto fala que gabaram ela, né? Falaram bem dela diante de Faraó, e Faraó mandou levar ela para o harém dele. Então, foi isso que aconteceu. Vamos lá? Bem, aí a gente leu aqui que Abraão pediu para Sara falar que ela era irmã dele. E isso não era totalmente mentira, né? Não era totalmente verdade, porque ele não contou a verdade toda, porque ela era, sim, meia-irmã de Abraão, porque ambos eram filhos de Terá. Eles eram filhos do mesmo pai, não da mesma mãe. E naquele tempo, isso era permitido, né? Era muito comum. A gente estava no início da proclamação, não, da disseminação da espécie, né? Estava crescendo, então não era considerado um pecado incestuoso. Então, naquela época, isso era comum. Só que Abraão não contou toda a verdade, né? Então, a gente aprende o seguinte: para Deus não existe meia-verdade. Ou você conta a verdade, ou você conta a mentira. Não é assim que a Bíblia fala? Seja sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna. Então, nós precisamos ser filhos da luz, né? Falar a verdade, ainda que isso nos custe. E Abraão aqui, ele vacilou na fé. Ele não ponderou que se Deus havia mandado ele ir, primeiro, ele não deveria sair de onde ele estava, deveria ficar. E já que ele resolveu sair, ele não deveria crer. Ele deveria crer, sim, que Deus iria guardar. Deus tinha métodos mais eficazes para guardar a sua família. E ele fraquejou. Mas por que Sara consentiu com esse plano pecaminoso? Este não seria o caso onde a obediência a Deus era melhor que a obediência ao marido? Creio que sim. A esposa não tem obrigação de obedecer ao marido quando essa obediência compromete a vontade claramente revelada de Deus. Sara tinha uma boa justificativa para não obedecer ao marido. Então, se ela tivesse se posicionado aqui e não obedecido, não seria pecado. Porque o limite é esse: seja o seu marido, a autoridade que for. Nós precisamos obedecer sempre. Sempre que não conflitar com a vontade revelada de Deus. Se meu marido me coloca numa situação, um exemplo, meu marido me peça que eu cometa algum pecado, né? Como infelizmente a gente sabe que existe alguns maridos, expõem as esposas a práticas pecaminosas. O seu marido pede para ver pornografia junto com você. A gente está entre mulheres casadas, dá para falar isso, né? Se o seu marido pede para ver pornografia junto com você, você não deve se submeter a isso, porque é pecado. Você está trazendo o mundo, as coisas mais nojentas que existem, todo tipo de lascívia, para dentro do seu leito, que é
deve ser considerado sem mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado. Então, creio que não vai ser o nosso caso, em nome de Jesus, mas quando uma esposa cristã é confrontada, se o marido pede de forma impositiva até, não, eu quero isso, não, você não deve. É claro que se seu marido não for crente, você precisa ter graça de Deus. Tem que orar, pedir sabedoria, pedir conselho com pessoas que podem te ajudar, para que você possa saber falar. E Deus vai te dar graça de você contornar a situação, mas de forma alguma ceder ao pecado. Porque serão 2 pecadores, aí já não há esperança. Amém? Sara acreditava na promessa feita por Deus a Abraão de que ele seria pai de uma grande nação. E já que eles não tinham filhos, ela era dispensável, mas Abraão tinha de viver e ter filhos, mesmo se fosse com outra mulher. Talvez ela também acreditasse que Deus interviria e a livraria antes de acontecer alguma imoralidade, o que era bastante provável, dado o tamanho do harém de Faraó. Da mesma forma, talvez ela acreditasse que Deus a uniria novamente ao marido e os resgataria das mãos de Faraó. E devido ao que ela acreditava, ela acabou se submetendo. E isso aqui, irmãos, é um grande desafio para nós. É extremamente desafiador você se submeter quando você sabe que o seu marido está errado. É extremamente desafiador para nós, mulheres, cedermos, sermos reverentes, sermos submissas de fato, quando nós sabemos que o nosso esposo está sendo tolo. Porque ele é um pecador como nós somos, não é verdade? Então ele vai errar, ele vai pecar, ele vai tomar decisões que ele vai se arrepender depois. Só que esses resultados não competem a nós. O que Deus requer de nós é a submissão. E Deus requer coisas muito mais pesadas para eles. Deus requer deles que eles, se preciso for, deem a própria vida por nós. Então, isso consiste a prova da nossa submissão. É quando a gente está vendo que o esposo está tomando uma decisão tola, e ele não quer ceder. Eu não estou dizendo de algo pecaminoso, tá, irmãos? Pecado a gente já sabe que é não, né? Mas, às vezes, a sua ideia é melhor do que a do seu esposo. Às vezes, você tem uma visão dos detalhes que ele não está se atentando. Mas, você tem o direito de conversar. Você tem o direito, sim, o dever de alertar. Para isso que nós fomos criadas, para ajudar. Eu ouvi dizer certa vez, né, que Deus fez uma ajudadora para Adão porque ele realmente precisava de ajuda. Então, o seu marido precisa da sua ajuda. Ele precisa. Tem coisas que o homem não se atenta. Ele não tem a percepção de alguns detalhezinhos que a mulher acaba tendo, né? Só que isso também é um grande problema, porque às vezes a gente se acha no direito, porque a gente está vendo lá a visão de águia e a gente acha que pode mandar. E não é assim. A gente tem o direito de falar, mas a palavra que vai sobressair é do cabeça da igreja, porque Deus escolheu assim. E Deus deu essa capacidade de ser a autoridade, de ser o cabeça para o homem, não foi para nós. Ele nos deu a capacidade de ajudar o marido a fazer o papel dele de maneira correta. Amém? As irmãs estão apanhando, porque eu só o hematoma, só Deus. E é difícil, pegando aqui o gancho da história, imaginar como um homem pode descer tanto quanto Abraão. Pensa, às vezes a gente lê o relato bíblico e passa meio corrido, né? Mas Abraão, ele colocou a sua esposa numa situação de muita vulnerabilidade. Aquele faraó, né, poderia ter, enfim, possuído a mulher dele, ela teria cometido imoralidade, ela teria pecado, ela seria de outro homem que não o esposo dela. Poderia nunca mais ver o esposo, né? Então, assim, ele expôs ela numa situação de muito perigo, de muito constrangimento. Mas Sara, o relato bíblico não nos fala. Mas o que fala é que Sara concordou com ele, porque ela cria que ela estava ali se submetendo primeiramente a Deus. O resultado da submissão, irmãs, não compete a nós, compete a Deus. É responsabilidade de Deus. E isso é segurança para nós. Quando nós obedecemos, não há temor. Se a gente obedece a Deus, a gente pode descansar, porque Deus se encarregará em fazer o melhor para nós, porque isso é promessa dele. Ele prometeu que seria fiel quando nós nos colocássemos em
posição de obediência. Mas nós poderíamos pensar que depois dessa experiência, a lição sobre o cuidado soberano de Deus teria ficado gravado de forma muito forte na memória de Abraão e que ele nunca mais iria comprometer a sua esposa. Mas a gente sabe que não foi isso que aconteceu. Ele comprometeu. Cerca de 20 anos mais tarde, ele fez exatamente a mesma coisa lá com o rei Abimeleque, na cidade de Gerar. Então, novamente, pensa, ele expôs a esposa dele, Deus, por graça, interviu, resgatou a mulher antes dela ser violada por Faraó. 20 anos mais tarde, Abraão faz a mesma coisa. Irmãos, não é o Joãozinho ninguém, não. Abraão, o pai da fé, novamente cometendo o mesmo pecado. O que isso ensina para nós? Por melhores, por mais santos, por mais crentes, por mais bem intencionado que o nosso esposo seja, ele vai errar, ele vai falhar, ele vai pecar. Não é assim com a gente? Pensa nas orações que você já fez tão repetidamente. Senhor, me ajuda, nunca mais, eu não quero, eu vou fazer assim. E quando você vai, você vê que está de novo nos mesmos pecados. Deus não é paciente com você? Deus não é paciente comigo? E Deus requer a mesma paciência, a mesma longanimidade, né? Aquela paciência esticada. Por isso que a oração do Pai Nosso deixa a gente numa situação difícil, né? Senhor, me perdoe. Assim como, da mesma forma que eu perdoo a quem me tem ofendido. E o casamento, as irmãs que ainda irão casar, né, mãe, em nome de Jesus, é um dos meios onde a gente mais é trabalhado. No casamento, é um verdadeiro instrumento de santificação, porque ou coisa desafiadora. Uma pecadora embaixo do mesmo teto de outro pecador. Sabe qual é o segredo para um casamento feliz? Esses dois pecadores estarem comprometidos em glorificar a Deus. É a única forma. Porque, eu costumo dizer isso, o amor simplesmente um pelo outro não é forte o suficiente para aguentar as batalhas que surgem. No decorrer da caminhada é muita coisa que acontece. Então, se os dois não estiverem comprometidos em amar a Deus, a honrar o Senhor, vai ser muito difícil. Às vezes, assim, por graça, Deus chama um dos cônjuges, né, e ele começa a caminhar e vai aos trancos e barrancos, né? Mas por isso que eu não vejo expectativa nenhuma no casamento onde os dois não servem o Senhor. Vai ruir. Até vai, mas vai aos trancos e barrancos com muitos princípios quebrados, porque não é suficiente o amor de um para o outro. Você pedir para um homem, para uma mulher, que não tem o temor de Deus para ser fiel um ao outro, você está pedindo um porco para latir. Ele está num mundo em que só tem pornografia, onde só tem imoralidade. Ele passa de carro, ele vê o outdoor daquele jeito. Ele abre o celular dele, a figurinha das mais diversas. Tudo coopera para o homem ser imoral, para a mulher ser imoral. Então, se não tiver o temor de Deus regendo esses corações, não há esperança. Então, é muito difícil. Então, se preparem para o casamento. Ore, peça, Senhor, me dê um marido, me dê uma esposa, né, irmã Liel? Me dê uma esposa que ame mais o Senhor do que a mim. Eu orei assim. Eu não sabia o que estava falando, mas Deus me impulsionou a isso. Senhor, foi só o que eu pedi para Deus, irmãs. Eu queria um marido que amasse mais a Deus do que a mim. Porque eu aprendi que se ele amasse mais a Deus do que a mim, eu estaria protegida. Porque ele ia se esforçar para me amar, ele ia se esforçar para ser fiel, para me honrar, por amor a esse Deus. Então, fica a dica aí para quem está no caminho. Ponto 3. Atalhos pecaminosos trazem consequências desastrosas. Outro motivo de grande tensão para a fé de Abraão e Sara é revelado nessa afirmação. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Gênesis 16, 1. Em breve, Deus mudaria o nome de Abrão para Abraão, de pai exaltado para pai de uma multidão. Mas como Abraão poderia ser pai de uma multidão quando nem tinha filho? Agora era a vez de Sara usar a engenhosidade humana para dar um jeito na situação. Ela ofereceu a Abraão a sua escrava egípcia, Agar, para que ele tivesse um filho dela. A sua sugestão, temos que admitir, mostrou que ela acreditava que Deus manteria sua palavra e daria um filho a Abraão.
Obviamente, ela foi motivada por seu amor a Abraão e pelo desejo de ele ter um filho. A gente, por mais pecaminoso que seja, mas a gente pode extrair isso. Pensa, você como esposa, você como futura esposa, você sugerir isso, por mais difícil que fosse a situação, você colocar o seu esposo para se deitar com uma outra mulher, para que Deus cumprisse, para que aquele homem tivesse um filho. Ela queria muito que a promessa de Deus se cumprisse na vida do seu esposo. Então, pensa na renúncia, pensa o quanto ela teve que se abdicar, quanta humilhação para ela. Ela sabia, ela já estava lá na velhice, ela já estava desesperançosa. Sara, até esse momento, não tinha certeza que seria através dela. Ela sabia que Deus havia dito que Abraão teria um filho e dele descenderia multidões. Mas ela não tinha essa certeza que seria a partir dela. Então, ela, comprometida em Deus cumprir a promessa, ela expôs o seu casamento, o seu esposo, né? Sugerindo, e Abraão, né, aceitando, a estar com Agar, a serva pessoal dela, a serva egípcia, e foi daí que surgiu Ismael, né? Mas aí eu estava refletindo sobre isso. Claro que a gente, como eu disse, né, o limiar é sempre o pecado. Se é pecaminoso, a gente nem cogita. Mas o quão dispostas nós estamos, quanto esposas, a nos sacrificarmos pelo bem do nosso marido? Qual o nível de sacrifício que nós estamos dispostos a sofrer para que Deus cumpra a vontade dele na vida do nosso esposo? Isso é de se pensar, irmãs, porque a gente foi enganada no decorrer, desde a infância, né? A gente às vezes é criado como uma princesa, a bonequinha, aquela que nasceu para ser agradada. A gente vai para o casamento às vezes com essa expectativa de que eu vou casar com um homem que vai suprir todas as minhas necessidades, os meus desejos, que vai me fazer feliz. E, via de regra, não é assim que acontece. E, na verdade, isso não é bíblico, isso não é santo. Nós precisamos entrar no casamento com a expectativa de glorificar a Deus, com o objetivo de glorificar a Deus. E, às vezes, glorificar a Deus, via de regra, vai ter muito sacrifício, muita renúncia. É você tolerar os defeitos do seu pecador, o pecador que você casou. É lembrar sempre, eu estou casado com um homem que é imperfeito, que é falho, que é pecador, que está labutando, que está nessa luta, né, que nós temos de crescer em santificação. Nós precisamos ter isso em mente sempre. Então, qual é o nível de sacrifício que eu estou disposta a fazer pelo bem do meu esposo? Para que Deus cumpra a vontade dele. E as irmãs que o marido ainda não estão na presença de Deus, muito mais. Porque é bem mais desafiador. Porque às vezes ele não tem um entendimento das situações, ele vai falhar miseravelmente com você. Mas não por amor simplesmente a ele, por amor a Deus. Você sofre o dano, você renuncia, você sacrifica, porque você crê na promessa de que Deus fala que a mulher santa, ela vai ganhar o marido pelo seu bom proceder e sem palavra. Amém, irmãs? É bom quando a irmã fala amém, glória a Deus, que eu sei que vocês não estão dormindo. Que é desesperador para quem está aqui na frente, quando meus irmãos meio cochilando, assim, oh meu Deus, deixa eu acabar com isso logo. Brincadeira. E esse pecado impulsivo afetou o relacionamento de Abraão e Sara. Agar engravidou, né, e acabou se tornando orgulhosa e incontrolável. E Sara jogou a culpa em Abraão, quando, na verdade, a ideia foi dela mesma. Depois, ela tratou Agar com rispidez, e sua grosseria revelou a amargura e o ressentimento dela. Aí, naquela hora, pense, uma mulher que estéril, passou toda a amargura de não poder gerar, ver todo mundo gerando filhos. Aí se coloca numa posição em colocar uma outra mulher para se deitar com seu esposo, aquela mulher pare o filho, agora aquela mulher se torna rabugenta, começa a afrontar a senhora, que era Sara. Sara não aguentou. Você pode colocar essa mulher para fora, hein, Abraão? Mas, Sara, você que deu a ideia. Não interessa, pode botar essa escrava e o filho dela para fora. Não é assim que a gente faz? Naquela hora, assim, toda a amargura que ela estava ali, naqueles anos todos, não posso gerar, enfim. E foi isso que aconteceu. Isso mostra para a gente o seguinte: cuidado com as escolhas que a gente tem feito. Porque toda escolha errada vai ter uma consequência muito ruim. Então, a gente precisa pensar. E com Deus não tem atalho, irmãos. A gente, às vezes, tenta assim, pegar uma rua mais curta, mais tranquila, mas se Deus falou que vai ser assim, vai ser assim. A palavra de Deus fala assim que a mulher crente, ela vai ganhar o marido pelo seu
bom proceder, né? Sem palavra, né? Pelo seu modo de viver, pelo caráter que ela vai desenvolver. O marido precisa olhar para ela e ver, nossa, essa mulher está diferente. Um tempo atrás, se eu chegasse com esse sapato sujo, ela ia quebrar o pau comigo. Agora ela não. Eu sei que ela está... Mas ela não está falando. Aí ele não fala com você, às vezes ele fala com um colega dele de trabalho, lá não sei aonde. Nossa, a mulher lá em casa está diferente. O negócio de igreja fazendo bem para ela, tá? E, por fé, a gente não vê, às vezes. A gente olha para o marido e vê o mesmo ser difícil lá. Mas a sementinha está sendo plantada. Você está, a Bíblia fala, usa o termo de acendendo brasas vivas na cabeça dele, né? Você sem força nenhuma, né? Claro que tem uma força de você obedecer a Deus, mas sem a força do seu braço contra o seu marido, você está constrangendo ele de tal forma que é como se ele tivesse com uma fogueira aqui na sua cabeça. Você está impactando ele. Então, você precisa crer que é esse o método de Deus. E é demorado. É demorado. Alguém já disse uma frase que me impactou muito, é justo que muito custe aquilo que muito vale. É justo que muito custe aquilo que muito vale. Então, é a salvação. Claro que vai ser custoso, porque Satanás também não fica de braços cruzados esperando a alma se converter. É uma batalha que a gente luta por meio da oração e da perseverança em obediência à vontade de Deus. É difícil para uma esposa ser submissa. Então, a gente vê aqui que Abraão... Ele deveria ter se posicionado, né? Quando a Sara deu a ideia para ele se deitar com Agar, ele deveria ter falado, não, Sara, você é minha esposa. Se Deus deu a promessa para mim, ela se estende a você. Claro, Deus não vai quebrar esse princípio. Mas ele não fez isso, ele não se posicionou. E isso é tão terrível, irmãos, quando é muito difícil para uma esposa ser submissa a um homem que não enfrenta os seus problemas, a um homem que não se posiciona. E isso, infelizmente, acontece muito. Porque numa situação dessa, não há quem se submeter, não há uma liderança a seguir. E nós precisamos de liderança. A gente não quer, mas a gente precisa de liderança. Nós precisamos que nos digam, por mais que a gente não queira que nos fale, mas a gente precisa. A gente tem essa necessidade que o marido nos dê uma ordem. E a ordem que eu falo não é uma coisa assim imperativa, né, impositiva, mas a gente precisa de direcionamento, precisa que o marido nos esclareça. E a gente às vezes se acha muito capaz, mas nós somos muito sujeitas ao engano. Desde Eva, lembra lá que a serpente astutamente foi até Eva, porque Eva era a brecha, era o lado frágil daquele relacionamento. A serpente sabia que com Eva teria mais chance de ter êxito naquela empreitada. Porque o marido, não que ele não vai cair, mas a mulher tem mais facilidade. E isso é tão verdade que nós temos o grande poder, por assim dizer, né, de influenciarmos o nosso marido para o mal. Não foi assim que Eva fez? Ela pegou o fruto, comeu e também deu ao seu marido. E seu marido fez a mesma coisa que ela. Ela foi enganada e ela levou o seu marido ao pecado. Então, nós temos que tomar esse cuidado para não sermos brecha no nosso casamento, para levar o nosso casamento à ruína, para levar o nosso marido ao pecado. Então, nós precisamos aprender isso, de que os homens, né, de forma geral, o que seria o ideal? Que o marido liderasse o seu lar, que o marido liderasse a sua esposa de maneira saudável. E assim, a minha experiência, quando eu era solteira, né, meus pais, infelizmente, nunca serviram de fato ao Senhor, mas assim, uma coisa que eu vejo, como Deus honra a autoridade, né, porque quando uma jovem é solteira, ela está submissa à autoridade dos pais. Então, meu pai, mesmo na sua impiedade, eu via que Deus dá um discernimento aos nossos pais. Talvez pela experiência de vida, né? Quando meu pai falava negativamente de tal pessoa, eu podia saber que realmente estava certo. Por mais que eu não entendesse na hora, mas Deus usa as nossas autoridades para nos abençoar. Então, a gente precisa honrar, sim, os nossos pais, os nossos esposos, as nossas autoridades de forma geral. Ponto 4 aí. Riso de incredulidade transformado em riso de fé. Até mesmo grandes homens e mulheres de fé têm seus momentos de fraqueza. E para Abraão e Sara não houve momento pior do que quando eles se riram de Deus. A gente lembra muito de que Sara riu, né? Mas os dois riram.
Deus disse a Abraão que abençoaria Sara e a faria mãe de nações, rei de povos procederiam dela. Abraão se prostrou com o rosto em terra e se riu, dizendo, fica imaginando a cena, ele abaixou a cabeça e disse, tá bom, a um homem de 100 anos vai nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Era uma coisa assim inimaginável, gente. Pensa, um casal de velhinhos ali, uma de 90, outra de 100. Acho que ele ficava imaginando, ali quando Deus falou para ele só pensava, meu Deus, isso é uma luta para a gente levantar da cadeira. Não tinha cadeira, né? Para levantar da... Pensa, como que vai acontecer? Então, foi a incredulidade daquele primeiro momento, né, levou ele a rir. Abraão tentou fazer Deus aceitar Ismael, esse relato está em Gênesis 17. Abraão tentou fazer Deus aceitar Ismael como seu herdeiro, mas Deus lhe disse, de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho e lhe chamarás de Isaque, e estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Aí a seguir foi a vez de Sara, né? O Senhor apareceu na tenda de Abraão, na pessoa de um visitante, e Sara ouviu dizer, certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Ela estava escutando na porta da tenda e se riu, dizendo, depois de velha, e velho também o meu senhor Abraão, terei ainda prazer? A propósito, foi nessa vez aqui em que Sara chamou Abraão de Senhor, que Pedro vai dizer para nós, né, que Sara chamava Abraão de Senhor. A submissão estava ali, mas sua fé estava vacilante. As lutas da fé são reais e todos passamos por elas. Os dardos de dúvidas lançados por Satanás parecem voar em nossa direção quase o tempo todo. E muitas vezes somos tentados a achar graça só de pensar em Deus resolvendo nossos problemas espinhosos. Então é humanamente compreensível, né? Mas não, foi um vacilo na fé deles. Mas graças a Deus pelo triunfo final da fé. Creio que a reviravolta na fé relutante de Abraão e Sara ocorreu durante o último contato com o Senhor. O Senhor perguntou, né? Por que se riu, Sara? E Deus prontamente perguntou. Essa pergunta é para você também. Acaso, para o Senhor, há coisa demasiadamente difícil? Há alguma coisa que seja difícil para Deus? Impossível, a gente sabe que não tem. E há alguma coisa difícil para Deus? Foi essa pergunta que Deus fez para Sara. Por que você está rindo? Há alguma coisa difícil para Deus, para mim? Para eu que sou o Criador dos céus e da terra? Para eu que do nada fiz tudo? Para eu que ressuscito mortos? O que é essa dificuldade que você tem? Para a gente que está do lado de cá é muito grande, né? Nossa, a gente olha para o nosso problema, para a dificuldade, é um monte intransponível muitas vezes. Mas Deus quis dizer isso. Há alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Essas palavras incisivas e desafiadoras penetraram fundo naqueles corações vacilantes, e sua fé foi reavivada e fortalecida e solidificada. E como que a gente pode aprender isso? Por isso, irmãs, que tem que ler a Bíblia. E não é só quando vem na igreja, é todo dia. A gente precisa se alimentar da porção da palavra de Deus diariamente, porque ao ler a palavra de Deus, o Senhor usa essa palavra, tem poder para mudar os nossos corações. Tem poder para transformar, às vezes um coração, você acorda, às vezes assim, passou uma noite difícil, problema, uma ligação que você recebeu, uma mensagem que você não gostaria de ter visto, uma situação. Você vai para a palavra de Deus e o Senhor ministra esperança no nosso coração. É muito importante. Então, a palavra de Deus, naquele momento, reavivou a fé vacilante daquele casal. De Abraão, o apóstolo Paulo escreveu, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que prometera. A nossa incredulidade ofende a Deus. Por isso que é tão odiosa. A nossa incredulidade ofende a Deus, porque a nossa incredulidade só demonstra que a gente não crê que Ele vai fazer aquilo que Ele falou que vai fazer. Então, é como a gente tirar o crédito, né? Você tirar o crédito da palavra de alguém. Se o irmão Eliel falou que vai me dar tal coisa, eu não posso ficar duvidando, porque ele é um homem, ele vai cumprir a palavra dele.
Quanto mais Deus, Ele é Deus. Ele não vai voltar atrás na sua palavra. De Sara, o escritor aos Hebreus disse, em Hebreus 11:11, pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Sua fé foi recompensada. Sara teve um filho e eles o chamaram de Isaque, que significa riso. E Sara nos diz por que ele deu esse nome. Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. Eu creio nessa promessa, amém, irmãos? Estão orando por mim, né, irmãos? Vão rir junto, em nome de Jesus. Seu sorriso de dúvida se transformou em um riso triunfante de alegria, a qual nós podemos compartilhar com ela. E chegando nesse ponto da história que parece o clássico felizes para sempre, né? E viveram felizes para sempre. Mas está longe de ser assim. Haveria também outros problemas para Abraão e Sara. A vida de fé nunca está livre de obstáculos. Estou acabando, tá, irmãos? Agar e Ismael ainda estavam lá. Estavam por perto para zombar de Isaque. E Sara ficou transtornada com isso. Quando viu Ismael caçoando de seu filho pequeno, Isaque, parece que ela ficou descontrolada. Ela correu até Abraão e furiosamente exigiu: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho. Gênesis 21:10. E seria esta a mesma mulher exaltada no Novo Testamento por sua obediência e submissão? A gente vê ela aqui tão exaltada, tão furiosa, né? Será que é a mesma mulher? Sim, é ela mesma. Submissão saudável não impede alguém de expressar suas opiniões. A gente precisa fazer esse diferencial, né? Sara identificou um grande problema ali. Ela viu que não ia dar certo. O filho dela usufruir da promessa de Deus com o filho que não era o filho da promessa. O que o texto ensina para nós aqui é que a forma como ela se reportou não foi a mais apropriada. Ela foi irreverente na forma de falar. Contudo, o posicionamento dela foi correto. Então, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para identificar o bom andamento da nossa família. Às vezes, pessoas se aproximam da nossa casa que não deveriam estar. Às vezes, você vai ver o seu marido andando com fulano de tal, que não deveria andar com fulano de tal. Ah, mas eu preciso ser submissa, eu só abaixar a cabeça e orar. Não é isso submissão. Submissão não quer dizer inércia ou omissão. Submissão é abaixo da missão. Se você vê que alguma coisa pode atrapalhar a missão integral lá da sua família, você precisa se posicionar com sabedoria. Não da forma exaltada, né? Mas se posicionar, conversando. Amor, será que aqui, toma cuidado. E aquele diálogo que só nós mulheres sabemos fazer com nossos maridos, né? Cada um tem o seu jeito. Mas submissão é isso. Não é você se omitir. Não é você ser passiva. Você tem que contribuir, sim, ajudar o seu marido a andar de maneira que vai trazer benefício para a sua família. Ok? É para isso que nós somos auxiliadoras, né? A escrava e o filho finalmente foram despachados. E antes que a gente lê, às vezes, a história, né, dá uma certa indignação. Cara, nossa, a Agar estava lá servindo, e a senhora dela, Sara, coloca ela lá, ela obedece, vai, e ainda vai embora. A gente fica um pouco ressentido, né? Mas a gente precisa lembrar o seguinte, não era o projeto de Deus aquilo ali. Aquilo ali é fruto da desobediência, do erro de Sara e Abraão. E ensina para nós que o pecado sempre vai carregar dolorosas consequências. Então, sempre que eu me coloco no caminho da desobediência, a ordem direta de Deus, eu vou ter que arcar com a consequência. Então, Agar e Ismael foi uma dolorosa consequência, mas Deus foi fiel em não desamparar Agar e Ismael. Deixa eu lembrar. Gênesis 21, 17 e 18. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque farei dele uma grande nação. Então, mesmo nos nossos erros, nos nossos pecados, nossas fraquezas, Deus ainda é fiel e misericordioso em cuidar, né? Deus não desamparou Ismael e Agar. Contudo, eles não estavam incluídos na promessa feita a Abraão. Contudo, Deus cuidou daqueles dois, né? E quando pensamos que acabou,
Talvez o pior de todas as provações estava por vir. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Depois de toda essa provação, pôs Deus a Abraão à prova. E essa ia ser uma provação bastante comum. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. O nome de Sara não aparece neste capítulo, e raramente a mencionamos quando falamos sobre o assunto. O texto não vai dizer, né? Mas a gente subentende que Sara estava ali. Sara estava vendo lá o marido preparando tudo para ir. Ela não sabia o que de fato, os detalhes, os meandros da questão. Mas ela sabia que os dois estavam indo. E a gente conhece nosso marido. Por certo, pensa, um homem de 100 anos, esperou. Viu lá que era pedir demais para Abraão dele crer que Deus iria matar o Isaque e ia trazer uma outra criança. Ele tem que passar por todo aquele processo novamente. Porque Abraão tinha muito latente no seu coração a promessa de que Isaque seria a descendência dele. Então, Sara estava ali vendo, talvez, a testa franzida de Abraão, né, aflito, porque ele estava indo fazer a coisa mais difícil da vida dele, que era sacrificar o seu único filho, o filho da promessa. Então, a Escritura diz que Abraão acreditou que Deus poderia até ressuscitar Isaque dos mortos. E Sara também, de alguma forma, deve ter crido que o mesmo Deus que estava cumprindo a promessa até aquele momento, iria dar conta do resultado. Lembra disso? A gente precisa exercitar isso. A gente não sabe como Deus vai fazer. A gente não sabe. Mas o que Deus requer de nós é a segurança de que Ele fará o que for melhor. O resultado compete somente a Deus e não a nós. Sara foi uma daquelas mulheres, então, só para fechar essa história, né? A gente sabe, como a gente falou no início, de que no final das contas, Deus não foi necessário sacrificar Isaque. No último momento lá, Deus abradou do céu, né, e falou que não precisava matar, sacrificar o filho. E Deus providenciou um cordeiro, o qual Abraão sacrificou ali no Monte Moriá. E os dois voltaram para casa. E é tão bonito ouvir a história, depois vocês leem lá direitinho. Que Abraão fala uma frase para os servos que estavam lá com ele. Quando ele está lá no pé do monte, ele fala para os servos: ficai aqui, porque nós, ele e o filho dele, iremos adorar e voltaremos. Que fé fantástica. Deus não tinha dado nenhuma evidência para ele. Ele sabia que Deus tinha feito uma promessa, ele tinha aquela promessa viva no seu coração. E as circunstâncias mostravam totalmente o contrário. Deus falou: Abraão, mata seu filho. Eu quero ver se você me teme, se você realmente tem fé em mim. Então, ele subiu com essa certeza. Eu vou lá fazer o que Deus... Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei qual vai ser a estratégia, qual vai ser a providência que Deus vai fazer, mas Deus é fiel. Deus não mostrou nenhuma evidência de falha. Deus não começa a fazer uma coisa e para e desiste. Não, Deus é fiel, Deus é constante e perseverante. Então, Abraão, no decorrer da sua trajetória, ele pôde usufruir, ele pôde experimentar da fidelidade de Deus. E ele cultivou uma fé firme. E foi assim que Deus fez. Deus impediu que o pior acontecesse. E Abraão foi conhecido como o pai da fé. E Sara teve o benefício de ser casada com um amigo de Deus. Não é maravilhoso? Uma mulher ser casada com um amigo de Deus. O único que Deus chamou de amigo na Bíblia foi Abraão. Mulher virtuosa, Provérbios 31, 10 a 12. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede a de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim ela não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias de sua vida. A força e a honra são seu vestido e se alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria. A lei da beneficência está na sua língua. Ela atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levantam seus filhos e chamam-na bem-aventurada. Seu marido, ele também a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Muitas filhas, enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixa o seu próprio trabalho louvá-lo nas portas. Provérbios 31, 10 a 12, 25 e 31.
Sara foi uma mulher que, por meio de sua fé, pôde obedecer a Deus e se submeter ao seu marido, e se tornar um exemplo de fé e submissão, da qual o próprio Deus nos chama a imitar. E ao olhar para toda essa trajetória, somos encorajadas de que também podemos fazer feitos extraordinários, pois Sara era uma mulher extraordinariamente comum, como eu e você. Vamos orar? Senhor nosso Deus, queremos, Senhor, te agradecer por essa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos dá, Senhor, de aprendermos com a sua palavra, Senhor. Meu Deus, nós suplicamos, Pai, que essa palavra produza fé em nossos corações, Senhor. Nos ajude, Senhor Deus, a vencer a incredulidade, Pai, que bate a porta constantemente, Senhor Jesus. Senhor, quando nós olhamos, Senhor Deus, para as circunstâncias, Senhor Deus, pelos anos que se passam, Senhor, e às vezes a resposta não vem, Senhor. Ó Deus, nós suplicamos que Teu Espírito Santo nos ajude, Deus, a sempre trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E a Sua palavra nos dá esperança, Senhor. Porque ela nos fala de um Deus que nunca falhou, de um Deus que não muda, de um Deus que é constante, de um Deus que é todo-poderoso, de um Deus que tem promessas de paz, Senhor Deus, de vida abundante para os Seus filhos, de um Deus que resolveu o nosso maior problema, que seria a condenação eterna, e providenciou, Senhor, o sacrifício perfeito, Senhor Deus, que não poupou o seu próprio Filho, Senhor Jesus, na cruz do Calvário, para, Senhor, liberar o acesso de cada um de nós até os céus, para habitar para sempre com o Senhor. Ó Deus, como diz a sua palavra, como esse Deus tão maravilhoso não faria as demais coisas, Senhor. A sua palavra também nos diz, meu Deus, que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, o Senhor nos ouve. Então, o nosso clamor, Deus, que o Senhor incline o nosso coração à sua vontade, que nós possamos desejar aquilo que o Senhor deseja para nós. Inclina, Senhor, alinhe o nosso coração à sua vontade, meu Deus, e nos dê fé, Senhor, para perseverar na nossa jornada, para que possamos, Senhor, realmente produzir feitos, ó Deus, que dê glórias ao Teu nome, Senhor Deus, que glorifique o Seu santo nome, Senhor Jesus, que a nossa fé possa ser imitada por aqueles que nos observam. É esse o nosso clamor, Deus, te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.